Saudações Crescianos, Rice aqui, e hoje para falar daquela série que não é muito conhecida, né, chamada Stranger Things. Acho que você não deve ter ouvido falar, né, que deu o que falar no ano passado e veio agora com essa nova tentativa de spin-off, que vai se passar entre a segunda e a terceira temporada, que agora é uma animação, não live action, e se chama Stranger Things Contos de 85. Hoje eu vou falar sobre os dois primeiros capítulos que eu assisti e sobre o que eu achei também sobre esses dois episódios. Bom, mas sem enrolações, vamos logo pro vídeo. Mas antes disso, deixa um like, comenta alguma coisa e vamos lá. Já inicia mostrando um cientista tentando atacar um monstro, aparentemente do mundo invertido, que aparentemente está pelas redondezas do laboratório de Hawking. Então ele tenta matar esse bicho com uma arma de lança-chamas, porém ele não consegue e aí ele acaba sendo capturado. Que eu achei bastante parecido, na verdade, com a abertura da primeira temporada. E também tem essa cena bem similar também, onde um cientista fugindo de um Demogorgon. Já é cortado para mostrar todas as crianças, né, de Stranger Things. O Mike, o Dustin, o Luca, Matt, Eleven e o Will. Todos eles estão acordando para ir para a escola. Inclusive até a Eleven, que está um pouco atrasada. Porém ela não vai para a escola, ela só vai para acompanhar eles no caminho, depois ela volta pra casa e mostra cada um deles na sua rotina matinal. Também acaba mostrando que o Dustin não estava em casa nesse horário da manhã, ele estava em um fliperama jogando. Nessa que ele sai do fliperama para ir pra escola, ele acaba sendo confrontado por dois valentões da escola, acabam decidindo perseguir ele e nessa perseguição toda, o Dustin acaba conseguindo se esconder deles, porém os dois acabam sendo capturados em momentos diferentes, porém o Dustin não vê esse acontecimento, ele apenas sai, não vê os dois sendo capturados. Aí já é mostrado que todas as crianças já estão na frente da casa do Hopper esperando a Eleven, tinha se atrasado um pouco, e também mostra um pouco do diálogo do Hopper com a Eleven e mostra como o Hopper tá meio preocupado, né, sobre toda essa situação da Eleven agora poder sair, entre aspas, né, mais ou menos. Ele tá um pouco preocupado e ela fala, olha, tá tranquilo, tá comigo, tá com Deus. E ela vai lá com o pessoal. Porém, o Hopper acaba meio conversando com o Mike, não conversando, ameaçando. Ele fala que pra ele não, digamos, tentar fazer com que ela não use os seus poderes, né, quando ela estiver fora de casa, e ele acaba uma séria nele, no Mike. E aí ele entende e todos eles vão pra escola. No caminho, eles acabam encontrando até o Dustin, que tava, né, naquele confronto todo com os valentões. Acabam encontrando com eles e eles acabam indo pra escola junto. Nessa, a Eleven volta pra casa. E aí, indo para o cenário da escola, o Will acaba sendo salvo por uma garota nova da escola, a Nick, que acaba salvando ele de uma situação de bullying que ele ia sofrer devido a ele ter derrubado, sem querer, uma menina que tava com coca e acabou derrubando o refrigerante todo dia na roupa dela. O namorado, vendo isso, ele acaba meio que partindo pra cima do Will. E essa menina acaba ajudando ele, a Nick, basicamente ele não apanhar, né, coitado. O Mike até tenta fazer alguma coisa, mas coitado, né, é fraquinho. E aí, bom, já é cortado pra cena da sala do Mr. Clark, onde a gente acaba sabendo que o Mr. Clark vai estar de férias durante um tempo e não vai conseguir ajudar os meninos com o projeto deles. E nessa ele acaba já mostrando a nova professora substituta, que é a professora Baxter, que já inicia a aula falando sobre a teoria da evolução, e isso já me pegou um pouquinho, porque eu achei um pouco esquisito, na verdade, porque tem toda essa situação do Demogorgon, entre aspas, esse novo monstro que parece o Demogorgon, né? E ela falando de evolução, eu já achei meio esquisito, eu já tô meio que de olho nessa doutora Baxter aí. Aí no final da aula, cortado, é mostrado que os meninos estão tendo uma nova campanha de D&D, só que eles estão sem dinheiro, então eles têm a ideia, na verdade o Lucas tem a ideia de usar o poder da Eleven para poder tirar a neve da casa dos outros e da rua, com o poder da Eleven, porque tá em um clima de inverno, eu esqueci de falar isso. E aí eles vão indo pra casa de uma dessas pessoas, eles acabam batendo na porta, perguntando se eles querem o serviço dele, ela acaba aceitando, a senhorinha, e eles vão começar a fazer o processo, né, de limpeza com os poderes da Eleven. Porém, o Mike, né, sendo ameaçado pelo Hopper, ele acaba pedindo que ela não faça isso, e aí o Dustin, pra acabar meio que quebrar aquela situação meio esquisita, ele acaba meio que fazendo uma guerra de bola de neve, que os meninos acabam até meio que perdendo um pouco da noção em volta deles. Eles acabam não percebendo que um senhor que limpa as ruas e as casas das pessoas com neve acabou chegando. E aí eles acabam tendo uma discussão sobre quem vai limpar aquela parte, né, da rua e da casa. E nessa discussão, o monstro que atacou os dois valentões na floresta, ele acaba voltando e ataca esse senhor, o arrastando pra debaixo da neve, porque esse monstro, ele fica enterrado sobre a neve e ele ataca meio que puxando a pessoa pra baixo, tipo um tubarão, assim. Tanto que o nome, se eu não me engano, desse bicho, pelo menos é o que eles chamam na série, Tubarão da Neve, alguma coisa assim. E aí ele acaba sendo atacado, o pessoal até tenta ajudar ele, mas não acaba conseguindo, ele é capturado. E o monstro não para por aí, ele tenta continuar atacando as crianças. E as crianças acabam subindo em lugares porque elas perceberam
vendo que ele ataca no chão, né? Ele ataca puxando a pessoa do chão pra baixo. Então elas acabam subindo em lugares mais altos. O Lucas e a Max acabam subindo no veículo daquele senhor que ele usava pra tirar a neve. E nessa que eles sobem, né? O monstro passando, se não me engano, por baixo, ele acaba meio que ligando a máquina. Ela acelera e pra frente com tudo pra uma árvore. A Max até tenta fazer alguma coisa, só que ela não consegue, porém os dois são resgatados pela Eleven. O Dusty também acaba sendo atacado por esse monstro. Ele acaba sendo pego por ele, pela perna, sendo arrastado um pouco, mas a Eleven consegue soltar ele e o monstro acaba meio que fugindo por um certo instante. E com essa nova descoberta, né, desse novo monstro, eles acabam discutindo o que eles vão fazer, se eles vão contar pro Hopper, se eles vão contar pro resto do pessoal que também lidou com isso antes, né, essas questões do mundo invertido. E eles falam que não, uns discordam, outros não, porém a decisão final fica com a Eleven e a Eleven acaba decidindo que eles vão lidar sozinhos com essa responsabilidade. Bom, aí já é cortado para uma cena onde eles acabam usando o Dustin de isca com um monte de carne no corpo dele e os outros estão com armas para poder capturar esse bicho quando ele tentar atacar. Porém, o bicho não ataca o Dustin, ele acaba atacando a aluna nova, a Nick, que estava pela região ali, por acaso. Nessa de eles tentarem ajudar, eles pedem para ela subir em lugares altos. Ela acaba subindo, porém o monstro acaba finalmente se revelando em uma forma meio grotesca, assim, que nem parece muito Stranger Things, parece até uma outra série, mais ou menos. Bom, esse é o primeiro episódio e eu gostei dele, eu achei que ele lembra bastante a vibe da primeira temporada, da segunda, principalmente a segunda. Porém, uma coisa que eu não gostei muito, digamos assim, foi que dessa decisão deles de não pedirem ajuda, né, pros adultos, por mais que eu entenda que a série quer focar mais no núcleo das crianças, eu acho que poderia ter feito disso de uma forma melhor do que dessa forma de tipo, a gente só não vai comprar isso porque a gente quer resolver isso sozinho. Eu achei que poderia ter uma justificativa melhor. Mas por esse episódio, eu acho que é isso. Ele me parece bem tranquilo, eu acho que ele consegue concluir, ele sabe, porém, tô meio estranho sobre esses outros capítulos. Também que me incomodam um pouquinho são os visuais desses monstros, eles não parecem que são do mundo invertido. Eu não sei se eles são realmente do mundo invertido, talvez eles sejam de outro local, do científico, eu não sei ao certo, já que eu tô nos primeiros 2 episódios. Já no segundo episódio, a gente já é enviado para aquela cena onde a Nick acaba ficando de frente a frente com o monstro, porém, o pessoal tava lá, né, para ajudar ela, então eles tentam defender ela, porém, eles não conseguem, de certa forma. Aí, o Mike, acho que numa tentativa desesperada, digamos assim, ele acaba meio que se isolando com o monstro, e nessa que ele se isola com o monstro, ele acaba descobrindo que tem um valentão dentro do corpo daquele monstro. E aí, todas as crianças chegam, né, pra tentar ajudar o Mike, e o Mike avisa pra Eleven que tem um valentão lá dentro do corpo do monstro, e a Eleven acaba rasgando, né, todo o monstro e resgatando aquele valentão. Quando ele acorda meio assustado, assim, com toda essa situação, pergunta do outro, né, e sai correndo com tudo. E a Nick, né, vendo toda essa situação dela ter usado seus poderes, né, porque ela acabou usando seus poderes na frente dela, ela acaba perguntando que isso é incrível e tudo mais, só que as crianças, né, falam, não, isso é muito perigoso, a gente não vai te contar nada, você vai correr muitos riscos, então não é melhor você saber de muita coisa, pananã. Porém ela fala, não, mas isso é a melhor coisa que já me aconteceu na vida, tananã. E, né, toda essa confusão, ela fala assim, olha, eu prometo não contar se vocês prometerem ser sinceros comigo. Aí fica resolvido que eles vão na casa dela no outro dia pra explicar melhor pra ela toda essa situação. E aí já é cortado pra parte de noite desse mesmo dia, mostrando que as crianças foram investigar o laboratório de Hawkins, ver o que tá acontecendo, porque, né, esses monstros do nada brotaram em Hawkins e eles querem saber de onde vem essa origem, né? Como os monstros do mundo invertido vinham do portal, eles, né, foram procurar lá ver o que estava acontecendo no portal. E o portal continuava fechado, porque a Eleven tinha fechado ele na segunda temporada. Ninguém entende de onde vêm esses monstros. Inclusive, eu continuo com a teoria de que é uns monstros do laboratório que eles acabaram desenvolvendo de certa forma. Não sei, mas é o que me parece. E aí já é cortado pro outro dia, onde eles vão lá, né, visitar a Nick e explicar, né, pra ela tudo mais essa situação. Na verdade, eles vão explicando enquanto eles vão indo pra escola e entregando as caixas do clube deles pela escola toda. E o que é esse clube? Esse clube, na verdade, foi decidido por eles naquele mesmo dia, quando eles voltaram pra casa do Mike, quando eles não acharam nada no laboratório. Eles acabam, na verdade, o Dustin acaba inventando de criar esse clube de investigações, ou esse clube de mistérios estranhos de Hawkins, para as pessoas botarem suas confidências lá e eles poderem resolver alguma coisa
coisa caso apareça, né, algum monstro estranho, né, pela região, e eles acabam sabendo por onde andou aquele monstro, né. Eles acabam entregando todas essas caixas enquanto explica pra Nick toda essa questão do mundo invertido, do Will, da Eleven, toda a história deles. No final das explicações, a gente acaba conhecendo a Rosário, que é uma garota meio implicante, assim, ela lembra um pouquinho também a Erika, a irmã do Lucas, e ela acaba implicando bastante com o Dusty. Eles ficam meio que nessa guerrinha, né, de duas pessoas, eles acabam meio que sendo bem tretados, né. Bom, aí já no final do dia, eles acabam recolhendo todas as caixas que eles tinham deixado, né, e acabam vendo todos os depoimentos que tem lá. Na maioria das caixas só tem lixo e algumas confidências falsas, né. Porém, tem duas que eles acreditam que sejam verdade, que seria a do Homem Preguiça e a da Colheita Assombrada, digamos assim. Bom, o que fica decidido? A Max, vendo que a Eleven tá um pouco triste, toda essa situação, um pouco deprimida, ela acaba puxando o Mike pro canto e falando assim, olha, vamos fazer o seguinte, você e a Eleven vai pro festival que vai ter de noite, você sai meio que no encontro, enquanto investigam lá pela região. O Will e a Nick vai com vocês. O Will vai ficar meio que de olho na Nick pra ver se ela realmente é confiável. Eu e o Lucas vamos ver essa situação da Colheita Assombrada e o Dustin vai ver essa situação do Homem Preguiça. E aí fica decidido, né? Eles acabam se separando e a gente acaba vendo cada núcleo. Primeiro vamos pro núcleo do Dustin. O Dustin acaba descobrindo que, na verdade, esse monstro preguiça, na verdade, é só aquele valentão que tinha sido capturado procurando o outro amigo dele, que tinha também sumido. O Dustin acaba falando, né? E ele não sabe direito o que tá acontecendo, mas seria melhor se o Charlie explicasse o que aconteceu com ele primeiro. E aí o Charlie acaba explicando que quando ele foi capturado, ele não via muita coisa, ele via uma escuridão assim em volta, junto com uma espécie de torre com uma ponta vermelha. E foi a única coisa que ele se lembra de quando ele estava sendo capturado. O Dustin acaba falando, né, pro Valentão que ele achava melhor ele não contar nada pra polícia, pois o governo podia estar envolvido nisso, e o Jeff, que é o outro Valentão, poderia ter contado pra polícia e por isso que ele sumiu. E aí o Charlie acaba falando, pode ser que isso tenha acontecido, e ele acaba vazando. Já no núcleo da Max e do Lucas, eles acabam falando com duas crianças e eles acabam descobrindo que uma delas acabou meio que quase sendo raptada por uma vinha do mundo invertido, quando o avô delas, né, acabou saindo para fazer umas entregas para o festival que vai ter na parte da noite, que inclusive é o mesmo festival aonde o Mike levou a Eleven. E essa criança acabou meio que sendo atacada, o Danny, mas a irmã dele acaba conseguindo salvar ele, e desde lá aparentemente eles estão trancados dentro daquela casa. E aí eles explicam que que essas coisas estão lá atrás na colheita, não na fazenda em si, mas lá na colheita. Eles acabam indo lá pra colheita, vendo aquelas abóboras. Eles acabam descobrindo, enquanto a Max zoava o Lucas, eles acabam descobrindo que na verdade são um monte de bicho que estavam se fantasiando de abóbora, e eles meio que atacam eles assim, como se fosse um ataque zumbi assim, pra cima do Lucas e da Max. Eles acabam conseguindo se trancar dentro do celeiro, e eles acabam usando um veículo daquele avô daquelas crianças para conseguir matar todos aqueles bichos, né, aqueles monstros. E eu gostei bastante dessa cena de perseguição, achei que foi bastante divertido, eu achei a melhor cena até agora, né, vamos ver daqui pra frente, mas eu achei essa cena a melhor de perseguição, assim. Inclusive esse celeiro me lembrou bastante o celeiro da quinta temporada, eu não sei se é o mesmo, mas me lembrou bastante. Inclusive a floresta, quer dizer, a fazenda que eles estão é a mesma fazenda que o Hopper foi investigar na segunda temporada, então a gente acaba meio que tendo essas relações que foram montadas em Stranger Things voltando, digamos assim. E aí já é cortado também pro núcleo do festival, que é a Eleven, o Mike, o Will e a Nick. Tem dois grupos, né? A Nick e o Will, e a Eleven e o Mike. O Mike e a Eleven estão basicamente flertando, enquanto o Will e a Nick acabam conversando um pouco, porque a Nick tem um visual todo alternativão, né? Ela é bem punk, tanto no seu visual quanto na sua atitude, e o Will acaba falando pra ela que ele acha ela muito legal, porém ele sente um certo receio dele, falando dele agora, né, de ser um pouco, digamos, diferente, que ele não gosta tanto assim de ser diferente, porque o pessoal fica zoando ele, né. Inclusive nessa cena acaba mostrando um grupinho chamando ele de Zombie Boy, né, que era aquele apelido da segunda temporada dele, e ela acaba falando, olha, eu acho que você não devia ligar pra isso, porque pessoas corajosas de verdade são aquelas pessoas que não tentam se encaixar em um padrão que não são pra elas, e ela acaba discussando um pouco sobre isso, né, sobre ser você mesmo, né. E aí o Will fica um pouco mais de boa com toda essa situação. E aí, basicamente, já é cortado pra toda aquela cena de perseguição, onde todo mundo acaba se encontrando, onde o Dustin acaba ligando, né, pro
pra todo mundo sobre o Walking Talk, né? Ele acaba falando com todo mundo sobre com o Walking Talk. Ele acaba avisando, né, toda essa situação. Porém, eu acho que ele não explica direito o que tá acontecendo. Na verdade, eu acho que ele só explica pra Max e pro Lucas, se eu não me engano. Ou pro Will e pra Nick. Eu não lembro se a Eleven ou o Mike sabiam, porque na cena seguinte, eles estão numa competição de comida, né? Onde eles têm que comer, aparentemente, o máximo de torta que eles conseguirem. E tanto o Mike, tanto a Eleven estão lá. E o Dustin, sabendo de toda aquela situação, né, envolvendo a Max e o Lucas, onde aqueles bichos se infiltraram dentro das abóboras, né, se fantasiaram de abóboras, ele teme que esses bichos podem estar dentro das tortas daquele senhor, porque as tortas são de abóbora tinham sido feitas pelo aquele avô daquelas crianças. E aí o Dustin acaba arrancando todas aquelas tortas da mão de todo mundo que tá competindo, porém ele não consegue arrancar da mão da Rosário, que também tá competindo. E nessa de ele tentar arrancar, acaba meio que voando pra cara dela a torta, e o monstro acaba se infectando dentro da cara dela, né, dentro das narinas dela. A Rosário acaba correndo atrás do Dustin, assim, como se fosse bater nele, e o Dustin também acaba correndo. Só que nessa, a Rosário cai e acaba meio que sendo possuída por um bicho, né, provavelmente também do mundo invertido, ou desses novos bichos. Eu não sei mais ou menos ao certo o que pode ter sido esses bichos, né. E aí, todo mundo chega pra ver o que tá acontecendo com o Dustin, e acaba mostrando uma cena bem aterrorizante da Rosário, sendo meio que, tipo, uma hospedeira daquele bicho que aparece no final do capítulo 2. Inclusive, esse é o final do capítulo 2. Bom, agora eu vou comentar basicamente o que eu achei desse segundo episódio. Bom, eu gostei, porém eu sinto que teve alguns erros que me incomodaram bastante, teve alguns furos de roteiro que eu achei um pouco grotesco. E eu acho que se não forem explicados, né, daqui pra frente, nos próximos capítulos, eu acho que vai ficar bem feio pra série. Que é basicamente aquele valentão, né, quando acaba saindo do monstro, ele foge com tudo e as crianças não vão atrás dele procurar saber o que houve com ele, saber da história dele. Eles acabam descobrindo meio que por um engano, né, na verdade não por engano, né, na verdade por uma tentativa de comunicação do próprio menino e não das crianças de Stranger Things, o que eu achei um pouco bizarro, porque eles têm o Will, né, que passou por todas aquelas experiências bizarras que ele passou, e basicamente nenhum deles deu a ideia de ir conversar com o moleque, né. Todo mundo só deixou ele, tipo, ir, como se não fosse nada, como se ele não tivesse um segredo de estado, segredo de governo na mão dele, né. O outro erro que eu achei um pouco bizarro foi a questão de como aquelas crianças da fazenda conseguiram entrar em contato com as crianças de Stranger Things, sendo que elas ficaram o dia todo dentro daquela casa. Não faz o menor sentido. Como que elas entraram em contato? Porque assim, para elas entrarem em contato, elas precisariam escrever uma carta e colocar dentro daquelas caixas que estavam dentro da escola. Como elas fizeram isso, sendo que elas estavam trancadas desde todo aquele ocorrido com a criança mais nova? Não faz um sentido pra mim. Eu, pelo menos, eu não entendi essa parte. E o avô delas ainda não tinham voltado, pelo que dá a entender na série, né? Ele foi de manhã pro festival, né? Montar as barracas e tudo mais, e não tinha voltado. Como que essas crianças entraram em contato? Não faz o menor sentido. E o outro furo também que me incomodou bastante foi como que esses bichos sobreviveram a todo um processo de virar torta só pra se transformar no final do capítulo pra possuir uma pessoa. Eu achei um pouco forçação de barra, porque assim, tudo bem, eles conseguem se transformar em abóboras, mas assim, como o avô daquelas crianças pegou aquelas abóboras na mão, assim, né, pra fazer, né, as tortas, como que eles não se transformaram de volta? Porque assim, quando a Max e o Dustin pegam uma abóbora na fazenda, aquela abóbora se transforma e começa toda aquela perseguição. Como é que essa abóbora, essa falsa abóbora, não se transformou quando aquele avô pegou a abóbora? Só se transformou depois de todo um processo, né, de virar abóbora, né, ou seja, bater a abóbora, fazer um creme, né, fazer uma massa. Inclusive, se isso realmente aconteceu, não era nem por eles estarem vivos, porque, né, fazer um creme de abóbora precisa triturar a abóbora, né, ou seja, precisa triturar o que tá dentro dele, né, não faz muito sentido eles estarem vivos, né, por isso eu achei um pouco grotesco. Se eles não explicarem isso daqui pra frente, eu vou achar um pouco bizarro. Mas tirando isso, eu gostei do episódio 2, eu só realmente me incomodei um pouco com esses erros. Bom, gente, por hoje é isso. Obrigado por assistir esse vídeo. Deixem um like. Se não souber o que comentar, comenta a volta ou abóbora aí nos comentários. E é isso. Obrigado por assistir mais esse vídeo meu. E tchau, tchau, gente. Até a próxima.